Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade a esse tema que é o autoconhecimento. Mais uma vez eu me apresento, meu nome é Maria Aparecida, eu sou psicóloga clínica e estou aqui para a gente conversar um pouco mais sobre autoconhecimento. Então, o que a gente pode entender, né, no caso, de que o autoconhecimento ele é um benefício no sentido que eu estou me conhecendo. Né? Então, eu estou sabendo quem eu sou, eu estou sabendo quais são os meus projetos, os meus sonhos. Né? Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso, aos poucos, ir desenvolvendo o meu autoconhecimento? À medida que eu vou colocando em prática. Né? E para isso a gente tem alguns exercícios que a gente pode estar fazendo, para a gente ir colocando isso aos poucos em práticas, entendendo que é uma situação que requer tempo, o autoconhecimento é para a vida inteira. Ele não acontece da noite para o dia, né? Então ele é um processo, né? A gente tem que ser muito intencional, então eu quero muito cuidar de mim, eu tenho que estar muito focado em realmente seguir aquilo que eu estou me determinando a fazer, entendendo que durante esse tempo, esse processo, muitas vezes a gente vai sofrer, às vezes vai querer desistir, porque a gente vai tocar em coisas que a gente não está acostumado e que a gente, na verdade, não quer nem tocar. Né, que é olhar para dentro da gente. Nós somos muito estimulados para olharmos para fora, cuidar do outro, servir, correr para o que o outro precisa, fazer o que o outro necessita, e aí a gente acaba se deixando, né, um pouco mais de lado e esperando que em algum momento, em alguma situação, a gente possa se priorizar. Né? Então, quais exercícios que a gente pode fazer? Tem um exercício bem interessante que é os 3 porquês. Então, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você pensar ali, eu preciso fazer tal coisa, por quê? E aí você vai vir uma resposta. Quando vier essa resposta, você pergunta de novo, por quê? Né? E aí, quando vier a segunda resposta, você pergunta de novo, por quê? Então, para que isso? É um exercício que faz com que a gente tenha clareza nas nossas decisões. Né? A gente ficar incerto daquilo que realmente a gente quer fazer. Porque às vezes a gente decide fazer uma coisa e o nosso porquê ele acaba às vezes sendo muito sem consistência, digamos assim. Né? Então, se você pergunta 3 vezes, você vai certificar se é aquilo realmente que você quer fazer. É bem interessante, né, esse exercício. Outro exercício é a gente expandir o nosso vocabulário emocional. Então, o que é isso? É eu dar nome às minhas emoções. Né? Eu conversar com as minhas emoções, eu conversar com aquilo que está dentro de mim. E é muito interessante isso, né? Porque isso ajuda a gente a agir melhor diante de situações adversas, né? Que nem o exemplo que eu dei, que às vezes a gente fica com raiva e a gente só fica com raiva e pronto e acabou. E muitas vezes a gente não se pergunta por que a gente está com raiva. E muitas vezes essa raiva ela tem um fundo emocional lá na minha história, lá na minha infância, e a gente nunca se apercebeu disso. Né? A gente só vem replicando. Então, a gente conversa com as emoções. As emoções que a gente tem básicas são 5. A alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Né? Então, essas são as básicas. Então, toda vez que eu tiver, então, tipo assim, então eu estou com raiva, né? Eu detectei, estou lá com uma raiva, porque a emoção, ela é o primeiro aí para a gente poder conversar com os nossos sentimentos depois. Então a gente detecta, pô, estou com raiva, né? Aí dessa raiva eu estou chateado, eu fiquei magoado, então deriva outras coisas que já respondem no meu corpo, né? Então eu faço cara feia, eu brigo, eu faço um monte de coisa. Só que às vezes a pessoa ela não sabe dizer que emoção é essa. Ela fala do sentimento, mas ela não consegue falar da emoção. E aí eu dou nome para essa emoção e eu vou conversar com essa emoção e perguntar para ela de onde ela veio. Que aí faz essa repescagem aí no meu passado, se tiver lá. Né? Às vezes pode estar alguma coisa aqui no presente, mas a gente sempre olha para essa questão do passado. Tá? Então, é dar nome às suas emoções, é ampliar esse vocabulário. Então, eu vou começar a ampliar, eu não posso só falar de uma coisa, toda vez é a mesma coisa, eu preciso entender como é que tudo isso funciona. Outro exercício é cultivar momentos de solitude. Né? Então, momentos de solitude é muito diferente de momentos de solidão. Tá? A solidão, ela fala de
muitas vezes eu estar acompanhada por várias pessoas e eu estar me sentindo ali solitário. A solitude é quando eu escolho ir para um lugar e ficar ali comigo mesma, é um momento de introspecção. Então eu vou parar, eu vou refletir sobre a minha vida, sobre as coisas que eu quero fazer e o que eu não quero, talvez aquilo que me chateou, tudo que eu tiver de vivência, as minhas adversidades. Às vezes eu posso evocar minhas memórias afetivas, aquelas que são boas, positivas, coisas que eu aprendi, que eu fiz. Então é esse momento de solitude. Então é um momento da gente se conhecer. Então a gente vai entrar em contato com aquilo que a gente tem, que são todos os nossos conteúdos, né? Uma coisa também boa de um dos exercícios é a gente buscar a opinião do outro sobre a gente. Então, muitas vezes a gente precisa, é benéfico a gente tentar entender, né? Tentar se ver sobre a vista do outro, ou então o outro falar de mim e eu pensar, poxa, mas isso realmente fala de mim? Porque quem se autoconhece sabe o que é e o que não é. Então, se for bom, a gente pega, se for ruim, não fizer sentido, a gente descarta. Se for ruim e fizer sentido, a gente vai pensar sobre, para poder melhorar. Tá? E um outro exercício para a gente fazer é a psicoterapia, que é um lugar de autoconhecimento, é um lugar onde a gente se conhece mais, é um lugar onde a gente recebe um acolhimento, a gente tem um apoio, Então isso torna um pouco mais, digamos assim, mais fácil, porque você está apoiado, mas ainda assim vamos ter dificuldades, mas essas dificuldades passadas com um profissional, com uma ajuda profissional faz muita diferença, Então, o básico é isso, que você coloque em exercício, que você pratique para você melhorar no dia a dia. Tchau.